Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe, sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. 2024 é o ano Eliakim. O que você abrir ninguém vai fechar, o que você fechar ninguém vai abrir. Hoje nós participamos da Santa Ceia, um dia importante, um dia muito especial. Muito bom, muito bom. Todas as vezes que fazemos isso, trazemos à memória aquilo que o Senhor fez por nós. Nós trazemos à memória o dia da sua morte e especialmente a sua ressurreição. E o que isso significa. Graças a Deus por isso. O tema da mensagem de hoje é: não faça caso. Marcos 5:21, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. 22. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Graças a Deus. Então, Jesus tinha acabado de desembarcar do barco, andando ali, como de costume, uma grande multidão se aglomerava junto dele. Um homem, dirigente da sinagoga, chamado Jairo, pediu ajuda: Senhor, minha filhinha está sofrendo, vem orar por ela. E Jesus: ok, vamos lá. Aquela multidão, e Jesus ali andando, conversando com Jairo, indo à casa dele. De repente ele parou. Jesus parou, virou para trás. Quem me tocou? E Jairo ficou ali esperando. E Jesus parou. Quem tocou em mim? Quem tocou em meu manto? Os discípulos: Senhor, como assim? Está todo mundo tocando no Senhor? A vez aqui, a multidão aglomerada ao teu redor, gente. Todo mundo tocou. Como assim quem tocou em mim? Quem tocou em meu manto? Não estou falando disso. Saiu o poder de mim. Alguém tirou o poder de mim. E ficou ali olhando. A mulher percebeu. Assim que ela tocou no manto de Jesus, ela percebeu que a hemorragia tinha parado. Então ela, com medo, aproximou-se dele de joelhos. Senhor, sabe? E contou toda a história. Explicou tudo. Sabe o que é? Eu estava aqui com a hemorragia, um fluxo de sangue contínuo, isso não para, uma hemorragia constante. Já faz 12 anos, eu fui atrás de médicos e mais médicos, médicos e mais médicos. Gastei com remédios, com tratamentos, com a medicina, mas ao invés de melhorar, estou só piorando. Aí eu pensei, eu ouvi falar que o senhor estava passando por aqui, e eu pensei comigo mesmo: se eu somente tocar no manto dele, eu vou ser curada. E eu arrisquei e toquei. E por que ela tocou no manto dele e não nele? Por que ela não pediu ajuda a ele? Porque ela não podia. Uma mulher com uma hemorragia como essa, um fluxo sanguíneo como esse, naquela época, na lei da época, não poderia tocar num homem como Jesus. Ela nem podia sair de casa, ela não podia nem ter contato com muitas pessoas.
E essa hemorragia de 12 anos também deve ter deixado aquela mulher muito fraca, debilitada, pálida, abatida. Mas ela foi, porque ela pensava, sabe, se eu tocar em Jesus, aliás, eu não posso tocar nele, mas se eu tocar no manto dele, veja como os pensamentos têm poder. E aí, Jesus falou, não, tudo bem, fique em paz. Foi a sua fé que te curou. É importante dizer isso, que Jesus não deu a ela poder, ela tirou o poder. Jesus não a abençoou, ela que pegou a bênção. Jesus nem percebeu. Aliás, ele percebeu, mas ele não tinha falado com ela. Então tem toques e toques, tem orações e orações, tem cultos e cultos, você sabe. Tem culto que você vai, é uma coisa, tem culto que você vai, é outra coisa. Isso não depende do pastor, isso depende de cada um. Tem orações e orações, tem atitudes de fé e atitudes de fé. Os discípulos acharam aquilo, o que Jesus dissera, assim, estranho, mas não. Aconteceu alguma coisa diferente aqui. Enquanto ele estava conversando com a mulher, os amigos de alguém da casa de Lázaro, versículo 35. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Esse é o ponto. Então nós falamos aqui da mulher, mas agora esse é o ponto. Esse é o tema da mensagem. Não faça caso. Então, vamos lá. O homem foi atrás de Jesus, Jesus se prontificou, saiu junto com ele para ajudar, parou no meio do caminho, porque aconteceu alguma coisa ali, alguém chamou a atenção de Jesus, que é o que nós falamos sobre a mulher, e Jairo esperando, Jesus conversando com a mulher, Jairo esperando, Jesus abençoando a mulher, Jairo esperando, daí Jesus ainda falava com a mulher, ainda conversava ali, quando ele ouviu algumas pessoas da casa do Jairo, olha, tarde demais. Não fazendo caso, não levando em consideração, Jesus ignorou aquela má notícia e falou para o Jairo, não tenha medo, apenas creia, tão somente creia. Lá no versículo 38, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse, por que todo esse alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 41, tomou a menina pela mão e disse, Talita, cumi, que significa, menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Então, veja que o Senhor, quando Jairo pediu ajuda, não saiu desesperado atrás daquilo. E acabou ali no meio do caminho ajudando uma outra pessoa. Aí chegou a notícia pior, a pior notícia que podia chegar. Jesus ignorou aquilo, ele pegou um problema enorme e transformou aquilo num problema menor. Sabe, tem pessoas que fazem o contrário, pegam um problema pequeno e transformam esse problema num problema grande. Tem pessoas que pegam um problema grande e transformam esse problema num problema maior ainda. Se eu for falar sobre doença, por exemplo, sobre enfermidade, às vezes a pessoa pega um diagnóstico médico e aí ela começa a falar daquilo, lê sobre aquilo. Eu vejo gente doente que quase vira médico, que ele fica sabendo tudo sobre a doença. Ele sabe falar até o nome científico. Ele fala como se fosse um médico, por causa aconteceu isso, porque aí faz aquilo, que mexe com aquilo outro, e que acarreta isso aqui e tal. Ele vai falando, ele se torna um especialista. O Senhor não fez caso, não deu atenção, e tem gente que dá atenção demais, faz caso demais. Tinha doença? Tinha. Era grave? Era. A menina acabou morrendo, mas Jesus não fez caso. Você não pode fazer tanto caso assim. Ah, é uma doença. E o que tem? Ah, isso é muito grave. Sim, mas não precisa ficar pior do que já está. Não faça caso. Não tenha medo. Basta crer. Não tenha medo. Basta crer. Quando Jesus chegou à casa da menina,
que estava morta, ele falou, gente, ela está dormindo. Olha ali como Jesus tratou algo grave, gravíssimo, em algo simples, menor. Gente, ela está dormindo. Não, Jesus, ela está morta. Mas ela está dormindo. Eu posso pegar a morte e exaltar a morte, eu posso pegar o problema e exaltar o problema, ou eu posso diminuí-lo. É apenas um sono. Como que Jesus ressuscitou a menina? Ele não usou um desfibrilador? Acho que é assim que fala. Ele não deu um choque nela, ele não fez uma massagem cardíaca, ele não aplicou alguma coisa na corrente sanguínea para despertar, ele não pôs ela no oxigênio, ele não saiu correndo numa ambulância. Jesus chamou como você, mãe. Às vezes você tem mais trabalho para acordar teu filho de manhã para ir para a escola do que Jesus teve para acordar a menina que estava morta. Ele disse, Talita, levanta. E a menina levantou. Parece que ele estava acordando uma pessoa, Talita, acorda, filha, acorda. Acordou. Vamos lembrar de um outro caso parecido? Quando foram buscar a ajuda de Jesus para Lázaro e ele não foi na hora, depois de 2 dias ele falou aos discípulos assim, vamos, já está na hora de ir até Lázaro, vamos despertá-lo. Ele se referia à morte, mas tratou a morte como se fosse um sono. Quando ele chegou lá e tiraram a pedra, ele disse, Lázaro, vem cá, Lázaro, vem para fora. De novo, ele ressuscitou um morto, como se acorda alguém do sono. Não faça tanto caso. Não faça tanto caso daquilo que de repente é grave, gravíssimo e irreversível. Então somente creia. Não pega um problema e transforma num problema maior ainda. Não pega um problema grande e transforma num problema ainda maior. O poder de Jesus é muito maior. Esse sim. Que Deus te abençoe e opere milagres na sua vida. Não faça caso dos problemas, mas do poder de Deus. Senhor, eu consagro a vida dessa pessoa. E hoje, nesse domingo de Santa Ceia, nós comemos do pão e bebemos do sangue, do cálice. Temos unção, poder e vida. Os problemas que aí estão podem ser grandes, mas não para o Senhor. Podem ser impossíveis de resolver, mas não para o Senhor. Está na hora do povo de Deus dar ao problema o valor que ele tem, pequeno, e dar a Deus o valor que ele tem, grande. É chamar as coisas impossíveis de possíveis através do poder de Deus. É chamar as coisas difíceis de fáceis através do poder de Deus. É dizer as coisas que não tem jeito, que tem através do poder de Deus. Vai dar tudo certo, ainda que seja algo impossível. Que essa fé e essa palavra enche o coração dessas pessoas. Elas sejam renovadas. E o que está morto na vida dela seja ressuscitado. Levante e comece a andar. Eu profetizo um mês de novembro extremamente abençoado, bem-sucedido para todos os que estão aqui. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Semana que vem, não, na outra, né? Sem ser semana que vem, na outra, nosso retiro. Eu te encontro lá. Um forte abraço, graça e paz.